Tô brincando. Não tem nada de errado com seu áudio. Tudo bem? Oitavo ano, como vai vocês? Bom, eu vou bem. Essa semana, então, a gente vai trabalhar, né, os conteúdos referentes da página 38 à página 46 da apostila didática. 38 a 46. Vamos começar aqui com impactos socioambientais, tá? Bom, quando a gente fala de impactos ambientais, são aqueles impactos que estão relacionados diretamente à natureza, né? Por exemplo, algum desastre ambiental, no sentido que diretamente não afetaria ninguém, né? É claro que dificilmente hoje algum tipo de impacto ambiental não afete nós, seres humanos. Nós acabamos por ser afetados, né, indiretamente em algumas situações. Por exemplo, né, o impacto ambiental que ocorreu lá em Brumadinho, em Minas Gerais, o que que vai afetar a sua vida aqui, né? Aparentemente nada, né? Você está longe, está mais de 1.000 quilômetros lá de Minas Gerais, mas, com certeza, os desarranjos causados por este impacto na economia, de alguma certa forma, acaba chegando até nós, certo? Então, todos os impactos ambientais aí, eles estão indiretamente nos afetando também. Então, a gente chama isso de impactos socioambientais, né? Porque ele acaba trazendo alguns malefícios para nós, seres humanos. Como a gente pode ver aqui nessa primeira foto, né, houve aqui o quê? Um deslizamento, né? Aparentemente um deslizamento após uma chuva muito prolongada. Isso pode ocorrer de forma natural ou pode ser um pouco adiantada, né, por processos antrópicos, né, com a utilização do solo aí pelos seres humanos. Quais são as possíveis causas, né, dessa tragédia aqui? Uma das possíveis causas pode ser a utilização desse solo de maneira inadequada, ou o seu redor de maneira inadequada, ou construções, né? E o que que é necessário para fazer para evitar esses desastres, né? Principalmente é com aquele zoneamento, né? Se for na situação de moradia, né? Há algumas áreas que não são próprias para moradia, né? Que podem ocorrer esses deslizamentos, por exemplo. Isso tudo é feito a partir de mapeamentos, né, e tem que ser estudos levados pelos órgãos competentes, né, com o governo federal, estadual ou na esfera municipal. No Brasil, esse tipo de evento é comum acontecer? Alguém já viu alguma notícia relacionada a isso no Brasil, né? Isso aqui foi na África, né, em Serra Leoa. Deslizamento de terra mataram mais de 300 pessoas em agosto de 2017. Muitas pessoas perderam, né, suas vidas aqui. No Brasil também acontece isso. Rio de Janeiro, na Bahia, recentemente aconteceu agora, né? Parece que na Bahia houve uns deslizamentos lá, matou umas pessoas. Rio de Janeiro sempre ocorre. Então, isso é por conta dessa inapropriação do espaço. É claro que isso é feito a partir, né, quando não se tem um controle, uma política efetiva, né, principalmente de ocupação do espaço, isso acaba acontecendo, tá? Agora aqui a gente vem para um outro detalhe, né, a importância da conservação. Um detalhe nessa conservação é que existe uma grande diferença entre preservar e conservar. Eu até abri essa imagem aqui por conta disso. Por exemplo, né, preservar, quando a gente fala de preservação ambiental, ela está intrinsecamente ligada à proibição, né, praticamente, de acessar essas áreas, né? Quando uma área tem que ser preservada, de fato, ela tem que deixar de ser tocada pelo homem. O homem tem que dar um tempo para aquela área para que ela se recupere. Agora, quando a gente fala em conservação ambiental, né, olha, isso aqui é uma área de conservação. Então, a gente está falando que podemos se utilizar dessa área da natureza, porém,
com o uso mais racional, né? Com um manejo sustentável, né? Essa palavra sustentabilidade aparece aí nesse sentido, ou seja, você pode utilizar as coisas da natureza, porém, tem que utilizar com muita sabedoria, tá bom? Então, vamos voltar para a nossa apostila. Dada a importância aqui, então, vamos situar cada um desses pontos aqui que eu levantei previamente. Então, a conservação ambiental, como a gente havia dito, né? Conservar é você utilizar com sustentabilidade. A própria existência, né, da sociedade humana no planeta, ela caracteriza-se como uma ameaça, né, aos meios naturais, né? Nós se utilizamos dos meios naturais para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento tecnológico. Seria quase que impossível nossa sociedade se desenvolver sem utilizar a natureza, né? Nós estamos intrinsecamente ligados à natureza. Somos indissociáveis da natureza, né? Não teria como nós progredirmos sem a utilização desses recursos. Então, para que isso ocorra, né, a gente precisa fazer a conservação, né? A conservação dessas áreas para que elas consigam sobreviver para as gerações futuras, tá? Normalmente a conservação, né, está associado aí para gerações futuras. Você utiliza, porém, com sabedoria para que no futuro, né, as próximas gerações tenham aquele recurso natural para se utilizar. Isso é essencial, né, para evitar a perda de vidas humanas, né, futuros, né? Por exemplo, hoje, se a gente usar indiscriminadamente, por exemplo, a água, pode ser que no futuro essa água venha a faltar para os nossos, né, sucessores. É claro que não é que vai faltar no sentido, pode ser que até falte no sentido de escassez, porém o que é mais associado à água é a contaminação, né? Se você contamina a água, é claro que existe tecnologia, processos, porém são caros e aí uma certa parcela da população pode ficar sem acesso a essa água porque grande parte está contaminada, tá? É, evitar também locais de risco, né, como construções em encostas. Normalmente, por que que as pessoas constroem, né, se é tão perigoso nessas encostas? Por quê? Primeiro que são áreas ou que não são ocupadas, né, porque ali não dá para produzir, não dá para produzir entre aspas, né, a agricultura. Até dá, mas é outra situação. Ou esse solo é infértil, então não fica viável a produção. São áreas mais baratas, né? Ou então eles são invadidas porque ninguém quer aquelas áreas e quem quer, o pobre quer. Então ele não tem casa, não vai morar na rua, melhor morar numa área, né, que você possa construir sua casa. E aí acaba se tornando um problema, né, por conta da falta de planejamento, principalmente planejamento urbano. Quando a gente fala de preservação e conservação, aqui dá um histórico muito interessante para a gente, que é o primeiro parque nacional para a conservação, que é o que fica nos Estados Unidos, Parque de Yellowstone. Yellowstone, ó, Pedra Amarela. É que eu sou bilíngue, né, mano? Eu falo inglês fluentemente. Mentira. Então, esse parque, ele é o primeiro parque, né, de, a nível federal, né? Claro, já existia na literatura algo relacionado a isso, a conservação e preservação, desde do passado, lá nos períodos medievais, por exemplo, quando se proibia a caça, né, para evitar que aqueles animais sumissem, literalmente. Então, o Parque do Yellowstone, para quem já assistiu o Pica-Pau, né, naquele episódio que tem os geysers, que são aquelas águas termais que ficam jorrando de tempos em tempos, aquele é o Parque Yellowstone. Bom, e no Brasil? Temos também? Temos também, é claro que nós temos vários parques, né? Isso, atualmente, né, o Brasil conta com mais de 70 parques, né, em seu território. Em 1959, por exemplo, né, a IUCN, que é União Internacional para a Conservação da Natureza, é um órgão aí das Nações Unidas, tá? Assim como a Acnur, entre outros órgãos dentro das Nações Unidas, tem este órgão que cuida, né, que fazem relatórios, monitoram esses parques, né?
Eles ficam atentos às mudanças e o que ocorre com relação a esses parques, né? Se está sendo preservado ou não e tudo mais. Eu sempre dou uma olhada aqui neste preservar e conservar, porque essas palavras às vezes nos confundem, mas são conceitos diferentes. Vocês não podem confundir-se com essas palavras, tá? Por exemplo, eu falar, a gente tem que preservar aqui e usar com sabedoria. Não, preservar é intocável. Então, eu estou me corrigindo aqui. Toda hora eu vou abrir isso aqui para me situar. Conservação. Conservação é onde a gente pode tocar, certo? Então, este órgão, né, ele vem promovendo aí o monitoramento, manejo, né, desses espaços aí, dessas unidades de conservação. Conservação, unidades que a gente pode utilizar. Aqui, o que são unidades de conservação, né, para o Brasil? Espaços territoriais com seus componentes né, abrangem as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com o objetivo de preservação ou conservação. Olha só, tem uma barrinha aqui, né? Então, as unidades de conservação, elas são tanto para preservação quanto para conservação. Preservação, não pode tocar. Conservação, você pode utilizar com sustentabilidade. Tá? E os limites são definidos sobre regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Né? Essa jurisdição é administrativa, né? Cada estado ali ou região que está instalado esse parque, elas têm, né, o compromisso de, pelo menos, guardar, né, o patrimônio. E aí, nessa questão, né, nas categorias dos parques, né, você tem aqui diversas categorias, né, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorias, pelo menos. Sendo a primeira aqui, categoria 1A, que seria uma reserva natural. Né? As reservas naturais, elas possuem um ecossistema aí, excepcional, né? Representativo, ou seja, de grande valia, e disponíveis para a pesquisa científica, né, ou monitoramento ambiental. Então, nessa reserva natural, normalmente está mais relacionado a pesquisas científicas e não à utilização das áreas em si. A categoria 1B, né, são áreas de vida selvagem, pouco ou nada modificadas, né, são aquelas áreas mais naturais possíveis. A categoria 2 seria um parque nacional, que é o caso lá do Yellowstone, que a ideia é proteger, né, a integridade ecológica, né, dos seres vivos para presente e futuras gerações, oportunidades recreativas, educacionais e científicas. Então, até pode ser explorado os parques nacionais, mas principalmente com atividades recreativas e educacionais e científicas, né? Você não pode ser dono de um parque nacional, por exemplo, né? Atualmente a gente tem aqui a Serra da Bodoquena, ele se caracteriza aqui como Parque Nacional, categoria 2, então é muito importante. E a categoria 3, Monumento Natural, né, tem um valor excepcional, único, tem uma qualidade, ele tem uma representatividade, né, para determinados grupos locais, né, com significado cultural. Por exemplo, o Monte Urulu, o monte que fica lá na... Oh, amor, fecha essa porta, por favor. O monte que fica lá na Austrália. Desculpa, pessoal, perdi aqui o foco, mas já vou voltar. Abriu a porta aqui, voou aqui as coisas tudo, mas tá tudo certo. Vamos voltar aqui. Depois a gente tem também a outra categoria, que é a área de manejo de habitat e espécies, né? Então, nessas áreas você tem ali o manejo, é você propriamente fazer o estudo das espécies que ali vivem, né? Como animais, vegetais, tudo mais. Manejo é manejar, né? Administrar essas espécies, né? Seja capturando e colocando aquelas coleiras de sondagem, né? Para verificar onde que ela anda e rastrear. Também, né, tem a finalidade de assegurar aí, né, a manutenção dos habitats, né? Habitats são os lugares naturais dos seres vivos, né, de determinadas espécies. Aí temos a categoria 5, que são paisagens protegidas, né?
ela tem a interação entre as pessoas e a natureza, com qual essas características são distintas, com valores estéticos também muito semelhante àquele do monumento natural. E a categoria 6, né, área protegida para manejo dos recursos naturais. São sistemas naturais não modificados, né? São os mais naturais possíveis. E tem um fluxo sustentável de produtos naturais, serviços, tal. O que eu quero dizer com isso? Essa categoria 6 aqui, de área protegida para manejo, é aquelas áreas onde tem uma utilização mais sustentável, né, como, por exemplo, quilombolas, né, indígenas, povos das florestas que se utilizam deste sistema. Aí temos também alguns órgãos, né, ONGs, né, ambientais que atuam no mundo inteiro, como, por exemplo, a WWF Brasil, não, WWF, né, que você já deve ter ouvido falar, pelo menos, ou visto alguma propaganda, Worldwide Foundation for Nature. Meu inglês é impecável, eu sei. E eles desenvolveram esse conceito aqui de ecorregião, né? Ecorregião é uma área com recursos mais homogêneos possíveis, né? Com recursos parecidos, né? Unidades que têm semelhanças nas suas áreas do entorno. Vamos lá, continuando aqui, passando rápido ali para vocês não verem a resposta, né? Aqui mais algumas atuações da WWF Brasil, né? Que sempre estão fazendo aí protestos, né? Eles são muito ligados a essa causa ambiental. Principais impactos socioambientais na América e na África. Das principais características, né? As grandes interferências que nós, seres humanos, causamos aí no meio ambiente, né? Esses impactos ambientais podem ser basicamente na exploração de minerais, de petróleo, de ferro, ouro, né? Essas explorações elas são muito agressivas para o meio ambiente. Aí aqui nessa parte que mostra alguns impactos na América, né, anglo-saxônica, ou seja, América do Norte, né, são saxões, a gente está falando de Canadá, Estados Unidos. Apesar de algumas áreas mais polares, né, ter uma densidade demográfica muito baixa, mas você também tem uma concentração nas partes litorâneas dessa população que acaba também danificando o meio ambiente, né, como descrito aqui, ó. Um dos ambientes lá mais afetados são o ambiente de tundra, né, que é uma vegetação característica dessas áreas. O que que ocorre, né? Lá, como é um ambiente assim muito frágil, né, do ponto de vista, também, além de ser frágil, é muito selvagem, né, e muito tênue. Ele tem uma vida muito tênue, né, por conta das características geográficas, né. Por exemplo, lá durante 6 meses do ano, basicamente, no período de inverno, o sol não aparece por conta da rotação da Terra, né, e o eixo de inclinação fica à noite durante 6 meses. Então, durante esse longo inverno, essas noites escuras, sem a luz do sol, as vegetações elas, né, não crescem, não tem como crescer, e a neve tampa tudo, formando essa camada de gelo aí que nós chamamos de permafrost, né, que é um solo congelado. E a partir do momento que chega o verão, que esse sol começa a aparecer, então explode a vida ali, né? E as vegetações elas aproveitam esse momento para florescer, né? Como a gente pode ver aqui esse ambiente de tundra aqui, ó, na foto. E o que que acontece nessas regiões? Principalmente as explorações aí de minerais, tá? Aqui, ó, como está sinalizando para a gente, né, que é encontrado a presença de metais pesados, né, concentrados em geleiras na Groenlândia e em focas do Ártico, né? Esses metais pesados são normalmente associados a áreas de mineração. Também aqui ainda se tratando do norte, né, as florestas frias, né, as florestas boreais no Canadá, por exemplo, que tem essa extensa floresta boreal, eles utilizam muito as árvores dessas florestas para a produção de celulose, para a produção de móveis, né, eles utilizam a madeira. Então, eles desmatam lá adoidado. Uma vez eu vi uma reportagem de um dono, né, de uma dessas áreas, que ele falou: "Não, a gente pode derrubar essa floresta inteira aqui, que daqui 50 anos ela vai estar aqui de volta", né. Um senhor falou isso. Daqui 50 anos ele vai ter já morrido pelo menos uns 30 anos. Nem vai estar aqui, né, para pagar o mal que ele está fazendo, né, se voltar, né. É como acontece também na nossa floresta amazônica, né, alguns
algumas pessoas, né, com alguns interesses escusos falam, não, a gente pode derrubar a floresta aqui que em 10 anos ela nasce de novo. Não necessariamente é assim que acontece. Tem que tomar cuidado com essas questões. Então, tá. Outra questão também, né, que está associado principalmente aí ao aumento da temperatura gradual, né, no mundo, né, e isso afeta diretamente essas regiões polares, né. O aquecimento também das águas, né, dessas áreas, por que que acontece, né? Normalmente, algumas espécies de peixes, de plânctons e fitoplânctons, eles gostam, né, o ambiente mais natural para eles são as águas mais gélidas, mais geladas. E com o aquecimento dessas águas, esses peixes vão mudando para outras áreas, né? Áreas mais afastadas. E isso causa diretamente, né? O que que o peixe tem a ver comigo? Que eu não dependo dele, mas as pessoas que moram próximos, que utilizam da pesca para sobrevivência, já não tem como fazer. Então, é um impacto ambiental diretamente associado, né? Um impacto socioambiental por conta desse aquecimento. E o aquecimento é proveniente aí do aquecimento global, né? Que vem sendo pregado por vários cientistas, que não é um consenso, tá? Entre todos os cientistas. Uma outra coisa que vem surgindo, né, nessas áreas que vêm derretendo, né, essas geleiras que vêm derretendo, começa a surgir áreas, novos depósitos aí de minérios. E aí há uma grande disputa, né, entre Estados Unidos, Noruega, Rússia, Groenlândia, Dinamarca, China, que querem tirar proveito disso, né? Eles querem, como a área lá está acabando o gelo e está aparecendo o solo exposto, e aí as pesquisas mostram que tem petróleo, que tem ouro, diamante, as pessoas querem tomar posse disso, né, os países. Isso acaba sendo perigoso do ponto de vista futuro, né? Ainda se tratando de águas oceânicas aqui, sobre contaminação, né? Aqui há um exemplo de um vazamento de petróleo que aconteceu aqui na costa do Alasca, né? Isso causa, é lógico, o petróleo na água, né, ele acaba matando ali principalmente corais, né, espécies frágeis, extremamente frágeis, que morrem, né, e contamina a água, né, sem falar na contaminação. Outra questão também, não só, né, a utilização do petróleo em alto mar, né, a extração em alto mar, ou grande parte da poluição que corre para os mares, né, como, por exemplo, o lixo, né, o plástico, atualmente vem ganhando uma grande discussão, né, sobre a quantidade de lixo, né, que é encontrado nos mares. Existem ilhas de lixo no oceano, por exemplo, tudo proveniente do continente, né, que vão sendo carreados pelos rios, né, pelas áreas mais baixas até chegar ao mar, né, e aí não tem para onde ir, né, fica lá se juntando, né, formando verdadeiras ilhas de lixo. É, Vamos ver aqui, continuando. Aqui, dessas alterações ambientais, né, causando aqui um desastre, né, que seria a passagem do furacão Katrina aqui, né, em 2005, cerca de 1.500 pessoas morreram com a passagem desse furacão, né. É claro que esses fenômenos, eles naturalmente já ocorriam, porém há uma acentuação dessas ocorrências, né, e normalmente está associado aí às questões antrópicas, né, essa aceleração desses fenômenos. Uma coisa é acontecer ele de vez em quando, agora uma coisa é começar a ser gradativamente corriqueiro o acontecimento desse tipo de evento climático catastrófico. Bom, ah, tá falando aqui. Outra questão, aqui como a gente pode ver nessa imagem aqui, tá tudo alagado, né, a cidade, por conta o furacão passa, né, já mata um monte de gente, depois ainda destrói outras coisas, né, por exemplo, aqui destruiu alguns diques, né, que são barreiras de água, diques são como se fossem reservatórios de água, né, e esses diques estouraram, né, e invadiu a cidade inteira, aqui deixando tudo embaixo d'água. Aqui tem uma breve reportagem, né, sobre a passagem desse furacão Katrina, né, depois de 10 anos, né, na cidade de Nova Orleans, é mais branca e mais cara.
O que que acontece, né? Ainda mais agora nesse período que a gente está vivenciando essas ondas de protestos, né, contra questões sobre racismo e tal. Então, é uma coisa que já vinha acontecendo há muitos anos, né, e agora de fato explodiu. E por que que a gente está falando disso, né? O furacão que passou há 10 anos, né, ainda deixa presença, né, e acentua os problemas sociais causados, né? Quais são esses problemas sociais, né? Nessa região dos Estados Unidos que aconteceu isso, existe, né, comunidades negras, né? E historicamente essas comunidades negras ela já vem sendo negligenciada. O que que acontece? Onde está os índices maiores de roubo, né, de vulnerabilidade social, de falta de moradia e com um acontecimento climático desse, acaba agravando essa situação, né? Lembrando que o furacão passou, devastou, destruiu todas as casas praticamente. Quem tinha dinheiro se reconstruiu, mas essas pessoas mais pobres não conseguiram se reconstruir tão rapidamente. E aí elas precisam passar a morar de aluguel. E quando você tem muita gente precisando e poucas casas sendo oferecidas, é claro que o preço médio tende a se aumentar, causando então aí uma elevação do custo de vida dessas cidades, ou dessa região no caso. É isso que vem falando esse texto aqui. Aqui falando sobre essa questão dos climatólogos, né, esses cientistas que vêm alertando para esse aumento da, da, o aumento do aquecimento global, né, é um alerta que vem sendo feito há muito tempo, né? Não, como eu havia dito, não é um consenso global sobre os cientistas, né? Há muitos cientistas que alegam que isso são causas naturais, outros cientistas que alegam que, apesar das causas naturais, vem se acelerando por conta da nossa utilização dos recursos naturais, né, principalmente com geração de poluentes aí, principalmente com relação ao CO2, né, que é o gás carbônico. Bom, aqui tem um mapa, né? Esse mapa aqui chama-se anamorfose. Os mapas anamórficos, né, eles, como o próprio nome diz, o A é de negação, né, de não ter forma definida. E nas partes mais, né, rechonchudas, são as partes que é para chamar atenção, literalmente. Então, aqui nesse mapa, o que mais chama atenção, né, é esse verde gigante, né? Ele colocou essa coloração aqui, ao meu ver, tá errado, né? Não poderia ser o vermelho aqui, porque o vermelho, olhando aqui, chama mais atenção, né? Mas, normalmente, esse mapa, ele chama atenção para a forma, né? Então, você vê que essa parte verde chama atenção pelo tamanho e a parte azul aqui também, ela está mais, né, gordinha, enquanto a parte aqui roxa está mais magrinha. Isso aqui é o país que mais emitem, né, o CO2, né? Que é o gás carbônico, o dióxido de carbono. O dos campeões no mundo é Estados Unidos, segundo lugar, China, tá? E a Europa vem ali na sequência, mas é bem pouco, né? Com relação a quem mais produz esses gases, né? É Estados Unidos em primeiro lugar e China em segundo lugar. Grandes cidades e seu microclima. Estamos acabando, já estamos chegando ao fim. Bom, com a expansão urbana, né, as cidades vêm crescendo desenfreadamente. Nós chamamos isso tem até um termo para isso, né, que é a macrocefalia urbana, é um crescimento exagerado sem nenhum tipo de coordenação por parte dos órgãos públicos. Quando uma cidade se expande sem algum estudo, é natural que as pessoas vão construindo, vão colocando suas calçadas, vão fazendo suas construções e isso acaba impermeabilizando o solo. Quando o solo não tem essa parte natural, né, acaba essa parte natural, o solo fica totalmente coberto por calçadas, prédios, casas, acaba que a água não infiltra tão bem. E como a água não infiltra, ela vai escorrer muito mais rápido para as áreas mais baixas. E aí vai acontecer o quê? O alagamento, né, dessas áreas mais baixas. Só para fazer um desenho aqui para vocês, né? Por exemplo, se você tem uma área aqui meio alta, né, e uma parte em um vale aqui, um fundo de vale, uma parte mais baixa, e a outra aqui é uma parte mais alta também. E aí as pessoas constroem suas casas, né? Constrói aqui, constrói prédio, faz calçada. Quando chover, a água toda vai escorrer, né, e vai se acumular no fundo. Aqui também tem casas, né? As pessoas constroem casa de qualquer canto. O que que vai acontecer? A parte quem está em cima vai desmoronar, pode, né, causar aquele desmoronamento, e quem está embaixo, a água vai inundar, né? É isso que vai acontecer.
Outra questão também que ocorre nessas grandes cidades são as chamadas os microclimas, né, um fenômeno que é chamado de ilhas de calor. O que seria uma ilha de calor? É uma parte da cidade que fica mais quente do que ao redor, né, do que o normal. Por exemplo, se você for no centro da cidade, né, no verão, por exemplo, no verão, aqui em Campo Grande, no verão, vai lá na 14 de julho, dá uma passeada lá e depois vai na Afonso Pena que tem aquelas árvores. Você vai ver que quando você chegar na Afonso Pena vai estar um pouco mais fresquinho por conta da arborização. E na 14 de julho, que não tem árvore nenhuma, agora tem lá uns pezinhos de, né, todo seco, lá vai estar mais quente. Por quê? Todo o concreto, né, as fachadas das lojas, os telhados, eles absorvem muito calor. E não tem como dissipar esse calor. Ele absorve e fica ali, como se fosse um forno. Já nas áreas onde tem a vegetação absorve esse calor e a sombra das árvores ali acaba que resfria, né, as partes do solo. Então, nessas áreas é normal que a temperatura seja mais elevada, certo? Em áreas mais abertas, né, com vegetação, com árvores e tal, essa temperatura tende a ser menor, mais amena, mais confortável para nós. Isso é o fenômeno ilha de calor. Um outro fenômeno é a inversão térmica, que está descrito aqui também. Em períodos mais secos, né, o inverno pode ocorrer a inversão térmica. No inverno ocorre muito isso. Uma camada de ar mais fria se forma a baixa altitude. Essa camada impede a subida do ar mais aquecido e retém ao solo de modo que a poluição fica estagnada sobre a cidade em vez de se dissipar. Então, essa camada fica presa, né? Em cima você tem um ar frio, que não vai para lugar nenhum, e embaixo tem um ar quente que sobe, bate no frio e não consegue ultrapassar. E aí, junto com a poluição que vai gerando no dia a dia ali, você fica literalmente preso junto a esse tipo de, de, de poluente, né? Isso causa diversos problemas, principalmente de saúde, né? Como asma, bronquite e outras doenças respiratórias ou pulmonares, né? Na população. Bom, então é isso, a gente fica por aqui. Vou finalizar esse vídeo. Qualquer dúvida, escrevam aí para mim, mandem mensagem, faz o sinal de fumaça e eu estou aqui para responder. Beleza? Tchau!